Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer um pouco sobre hash, tá? Então, digamos que a gente tem uma senha de um usuário, 1234, só de exemplo, tá? E eu preciso salvar essa senha no banco de dados, certo? A gente não vai salvar a senha da pessoa no banco de dados assim, porque caso o sistema venha a sofrer um ataque, a senha da pessoa está exposta e ela pode usar essa senha para fazer outras coisas. Então, geralmente, os algoritmos de criptografia geram um padrão que a gente chama de saída, né? Geram um hash. Tá? Se a gente utilizar aqui por 1234, a gente vai ter esse padrãozinho aqui hash no conjunto de 64 caracteres no formato hexadecimal. Tá? Como vocês podem ver aqui, para 1234, temos esse padrão hash aqui. Tá? Então, se a gente vir aqui digitar qualquer coisa, a gente vai ter também outro padrão. Tá? Vocês podem ver, é completamente diferente. A vantagem de a gente utilizar esse tipo de algoritmo para proteger as senhas é que a gente não tenha a volta. Então, é só um caminho de ida. A partir da entrada, a gente tem a saída. A partir da saída, a gente não consegue ter a entrada. Entre aspas, a gente até consegue voltar para trás, só que o custo computacional levaria, dependendo do algoritmos que a gente usou para gerar esse hash, levaria a anos, milênios até milhões de anos, tá? E outra vantagem também, né, é a dificuldade de a gente ter padrões que colidem. Então, tipo assim, vamos supor, eu tenho um 2, 6, 4, e essas duas senhas aqui, que eu vou botar aqui, ó, 7, 8, 9, 6, vamos dizer que elas geram o mesmo padrão hash. A gente chama isso de colisão de hash, tá? Então, utilizando esses algoritmos, a gente tem a baixa colisão, né, que evita que duas entradas gerem o mesmo padrão hash. Claro que vai ter infinitas colisões, que a gente pode entrar aqui com um texto gigante, literalmente gigante. Eu vou entrar com esse texto aqui, ó. Vamos digitar um bocado de coisa que é aleatória. E ele vai gerar um hash para mim também, ó, desse texto aqui, ó. Gerou esse hash, tá? Então, esses algoritmos, a vantagem é que tem só o caminho de ida, né? E tem baixa colisão, tá? Contudo, só esse padrão aqui, para implementar senhas, não é seguro. Por quê? Porque, vamos supor, eu entrei com a senha 1234, a pessoa entrou com uma senha bem simples, né? Eu tenho esse padrão aqui, ó. Um padrão bem conhecido da galera que programa, tá? Eu tenho esse site aqui, ó, o CrackStation. Se eu colocar esse hash aqui, e vem aqui, não sou robô, né? Crack hash. Olha lá, ele conseguiu descobrir, né, qual que a minha entrada de texto, que foi um 234, ele até me fala que é um algoritmo do tipo SHA-256 e o padrão hash está aqui. Aí você pode pensar, mas o algoritmo descobriu tão rápido, né? Você falou que pode levar até milhares de anos, certo? A questão é que a gente pode mapear, que o pessoal chama de dicionários, a gente pega várias entradas e vai testando uma a uma, cria uma lista de hash para poder criar um dicionário. Então as pessoas conseguem quebrar a senha desse jeito, através de dicionários, que já tem várias hashes mapeadas, certo? Para isso, a galera foi lá e criaram o SaltKey. Então, SaltKey, tá? Que é basicamente adicionar no final da senha da pessoa, ou no começo da senha da pessoa, né, um padrão aleatório de strings, tá? Que torna mais difícil. Eu digitei esse aqui, ó, esse padrão aleatório aqui, vou tirar o espaço aqui, tá? Gerou esse hash. Se eu tentar quebrar ele, provavelmente não vai conseguir. Por quê? Porque já tem mais coisas adicionadas à minha senha original. Olha lá, ele não conseguiu. Ele não sabe que foi o algoritmo que gerou e também não descobriu qual que foi a entrada. Então, a gente tem a senha do usuário e o SaltKey. Geralmente, o SaltKey também é salvo no banco de dados junto com o hash da pessoa. Então, a pessoa vai entrar no sistema com a sua senha e o sistema vai identificar qual é o usuário, vai pegar seu SaltKey, adicionar a senha e verificar se isso gera o hash correspondente no banco de dados, certo? Então a gente vai aqui para a IDE do Java, tá? Para poder implementar. É claro que a gente vai utilizar as próprias bibliotecas do Java, tá? Que a ideia não é criar esse algoritmo do zero,
tá? Implementar esse algoritmo do zero. Porque, primeiro, ele é bem complexo, levaria bastante tempo e também eu teria que explicar alguns conceitos que ainda não domino, né? Então, são conceitos bastante avançados, tá? Que eu teria que entrar até na matemática e na complexidade de algoritmos, tá? Isso vai ficar um pouco mais para frente, tá? A ideia é só ter um vídeo mais curto para que vocês já possam implementar. E como o Java já oferece já oferece classes que já fazem isso, né? Já é uma mão na roda, tá? A gente vai lá para a ideia, eu já volto. Bom, estamos aqui na ideia do Java, tá? Para isso eu vou criar uma nova classe, vou chamar de password, né, senha, hash, manage. Manage, acho que é assim que se escreve. Eu não vou tornar essa classe instanciável, eu só vou criar métodos, tá? Então, public static. Esse cara aqui vai retornar uma string para nós. E eu vou chamar ele de char256. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai receber uma string como senha, tá? String pass. A gente já pode vir aqui, criar uma string de senha. Eu vou criar naquele padrão que a gente fez lá no exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, só para comparar os resultados. Acho que o cachorro não vai deixar eu gravar o vídeo, mas tudo bem. Aqui no corpo, a gente vai chamar uma classe do Java que já implementa o SHA-256, que é Message Digester. A gente vai pegar aqui. Esse cara aqui não é instanciado, então ele é um signo. A gente vai primeiro pegar a instância dele, tá? Aqui ele vai dizer o quê? Que a gente tem que formar qual que é o algoritmo que a gente quer no formato de string, então, char maiúsculo, tá? Traço 256. Aqui ele vai reclamar, porque ele está pedindo para a gente colocar uma exceção, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Eu não vou implementar essa exceção no momento. E aqui eu vou dar um retorno de string. Eu vou deixar assim, porque esse cara aqui, apesar de ele receber como entrada uma string, ele retorna como array de bytes. Ele retorna essa coisinha aqui para nós. Tá? Não é o que a gente quer. Então a gente precisa primeiro criar outro método para formatar esse cara no formato de string. Certo? Public static string. O retorno vai ser uma string. Eu vou chamar de bytes to hexa. Tá? Porque o padrão do hash é hexadecimal. Feito isso, eu vou utilizar uma própria função do Java, que é chamada string build. String build. Eu vou abreviar para o SB, tá? SB é igual a new string build. A gente vai fazer o quê? Aqui, a gente tem que receber essa array de bytes, tá? A gente vai percorrer essa array nesse formato aqui, bonitinho. E vamos fazer o quê? No nosso string build, a gente vai adicionar essa função aqui, ó. Append, certo? E a gente vai fazer o quê? A formatação na nossa string. String.format. Aqui vai precisar do ponto. Então, a cada campo nosso array, ele vai pegar esse campo e vai formatar para uma string, certo? E vai adicionar na nossa string geral, na nossa string maior, que vai criar uma string grande, entre aspas, tá? Então, esse cara aqui a gente precisa formatar. Para a gente fazer esse tipo de coisa, a gente vai precisar passar duas funções. A primeira, propriamente uma string, nesse formato aqui. A gente está dizendo o quê? Vírgula B, que é esse cara aqui, ó. A gente vai criar essa string do formato hexa, então ela tem dois caracteres. Se não tiver nada, adiciona o zero na esquerda, e esse x aqui é para dizer que é o formato hexadecimal.
certo? E aqui está o campo da nosso array de bytes, tá? Feito isso, a gente pode fazer o nosso retorno, retornar o sb to string. Beleza. Esse cara aqui, se a gente passar isso aqui, ó, message.digester, e passar a nossa senha para ele, só que ele quer a entrada como bytes, então a gente tem que passar o quê? Ponto get bytes. Ele já me passou formatado. Esse cara, como a saída dele é um array de bytes, então a gente já tem que passar a nossa função. Então, eu vou pegar o quê? Bytes to hexa e passar esse cara todo aqui em cima para dentro. Então, ele vai instanciar nosso camaradinho aqui, o message digester, pega a instância, aqui fornece o tipo de algoritmo, faz o retorno já formatado por formato hexadecimal, tá? Aqui passa a senha e pega os bits que formam essa senha, tá? Aqui tem a nossa funçãozinha para converter os bytes na nossa saída para hexa. Então, se a gente vir aqui e chamar esse cara, então a gente precisa visualizar system.ut.println, tá? E chamar a função aqui, ó, password-manager.sha256 e passar a senha. Ele vai reclamar porque esse cara aqui tem a exception lá dentro implementada, tá? Ele vai querer essa exception aqui também. A gente vai colocar e não vai tratar ela, só vai deixar aqui, tá? Então, se a gente colocar para executar essa senha 1234, ele vai gerar um padrão hash, tá aqui, como esperado. Se a gente for lá no site, e 1, 2, 3, 4, então tá aqui. Opa, esse cara sai daqui. Então, se a gente vir aqui no site e gerar um 2, 3, 4, ele vai gerar esse padrão aqui. Se vocês podem visualizar aqui, vou botar lado a lado. Vocês podem ver que tanto o meu algoritmo quanto esse site gerou o mesmo padrão. Então, a gente conseguiu implementar. Se a gente vir aqui nesse site aqui, ó, para quebrar, se a gente colocar o carinha aqui dentro, né, nosso hash, e pedir para quebrar, vocês podem ver que ele encontrou 1, 2, 3, 4, tá? Aqui informa o tipo de algoritmo, certo? E aqui está nosso hash, tá? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, que no próximo vídeo a gente vai implementar o salt key, que a ideia é salgar essa senha. Essa senha está muito simples, certo? Então a gente vai adicionar aqui mais alguma coisa para que fica mais difícil de você conseguir, através de dicionários, quebrar essa senha. Descobrir quem gerou, a quem pertence esse hash, certo? Obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.